Vem cá, existem pessoas e situações tóxicas? Vamos analisar isso mais a fundo e ver se procede. Por exemplo, o seu meio ou modo de viver pode ser tóxico para aqueles que não podem o compreender. Por exemplo, uma pessoa agnóstica, ateia, cética, num ambiente religioso, se incomodará. Chegar naquelas casas e aí você fala assim: nossa, cheguei lá e estava cheio de santos, parecia que eu estava no céu. Né? Acho que todos são anjos, porque eu estava num céu. E na verdade você está com ironia, porque você estava incomodado naquele ambiente. Então tem pessoas que se tornam tóxicas fugindo do tóxico. Por exemplo, um puritano insuportável, ele é tóxico. Aquelas pessoas que não podem ver, estão nos seus carrões, não posso ver bar. Aqui tem uma foto da Cracolândia, em São Paulo. Lugares onde às vezes você é obrigado a passar. Porque não há outras rotas, né, estratégicas, logísticas, ou até pelo fato, como o Buda, que precisou experimentar, o Jesus também, passar pelos seus irmãos que estão em outras graduações, né, de consciência. Até para saber que existe. Senão você fica muito confortável achando que sabe muita coisa, que você está resolvido. E suas partes lá fora ficam desassistidos. Então de nada vale. Isso não é evolução. Evolução é volta junto, e sinarquia é governo de todos. Todos os cis, não só o seu. Senão, de novo, seria, né, despotismo. Monarquia, monarquia, governo de um só. Mas isso aí já ficou para titia. São ideias caducas que não deram certo. Aqueles projetos que se passa borracha. A Terra muito já passou por isso, né? Com cataclisma na época dos dinossauros, né? O super asteroide e lava queimou tudo, ficou aí os resquícios, na realidade fóssil, e a Atlântida que afundou com água. Então os elementos se revezam nisso tudo. Então, para você não se incomodar com o ambiente, há duas opções aparentes e que pode ser suficiente. Ou você se deixa, se sacrifica, como o nosso Bindu se sacrifica entrando numa matéria tão coesa, tão densa, e fica ok ali dentro, ainda mandando a voz da consciência, segundo Blavatsky, que sempre tem uma consciência nos falando. Nós estamos aqui num caos. Como é que ainda é possível falar de consciência e desconfiar que exista? Porque o caos não muda o cosmo. Ele é apenas o cosmo em atividade. E a gente está confundindo as coisas. Então o que acontece? Ou eu me nivelo, me sacrifico, por exemplo, é muito mais saudável para mim e para o outro, em vez de eu criar formas, pensamentos e recusas, ataques, mesmo que seja na entrelinha que o outro não saiba, você está se prejudicando a si mesmo. Agora, se você atacar verbalmente e até prejudicando o ambiente, mesmo que não fales, é preferível então você sentar e pedir por um drink e beber com aqueles, do que ficar ruminando uma toxicidade com panos quentes de uma santidade que não procede. Porque se você não aceita algo, esse algo está dentro de si. Só você não está o exercendo como ações. Então tudo que te incomoda está acontecendo dentro de ti. Só não virou ainda ação. Está na entrelinha de você mesmo. Ou você aceita, ou você partilha. Por exemplo, entre porcos que estão na lama, todos são porcos
e lama é água límpida. Para um porco, vamos dizer, filhinho de papai, vamos dizer assim, ele é de uma família mais nobre, né? Sangue azul, como se existisse um sangue azul. Sangue azul é os fluidos do prana em todos os corpos etéricos de qualquer reino. Então ele existe. Só que ele não persiste na matéria. E a gente que persiste que sim, temos sangue azul. Todos temos sangue azul no etérico. E todos temos sangue vermelho, independente de raça e de nível social. Corta o camarada ali, vai pingar sangue vermelho. Porque é tamas. Estamos na matéria tamásica. E Gautama venceu essa matéria tamásica. Então ele é Gautama, o que galgou tamas. Sejamos um, né? Seguir os seus exemplos. Porque a gente mata esses exemplos, esses mensageiros se detendo no mensageiro e não na mensagem. Viram santos de barro, sem nenhuma utilidade. Então, às vezes a gente se incomoda e se sente desagradável em certos ambientes com certas presenças. Tem gente que coloca sofá fora, não vou dar nomes aqui, é um absurdo. Né? Colocar uma roupa que você emprestou para alguém fora. O outro não é humano também, ele não tem células. Ah, mas ele soltou células, isso é antisséptico, né? Carregar as células mortas do outro. Mas você também solta por aí, você se desmonta a cada 7 anos e todo mundo pisa nas suas mortalidades, nas suas mortalhas celulares. Aí ninguém se queixa e há quem venha se queixar disso. Você é capaz de processá-lo civilmente. E porque ele está com um preconceito contra as minhas células mortas. A gente tem preconceito de tudo, né? Tudo a gente queixa, tudo a gente tem. A gente quer ter direitos sem pensar direito. Esses tempos eu fui falar com uma pessoa, a pessoa estava com hálito etílico. Comprovei no momento que aquela pessoa tinha feito uso até abusivo da substância álcool. Só que eu também gosto, de vez em quando, de me deixar, né, a entrar nesse baixo nível de substanciação, de experimentação da natureza, da mãe natura, porque ela tem essas opções. Mas naquele momento eu não estava, eu me senti incomodado e mudou todo, em mim, mudou todo o ambiente e aquela pessoa para mim. Mas daí eu comecei a refletir, mas eu já vi essa pessoa sóbria, essa pessoa é muito inteligente, ela tem muito conteúdo, só que agora está bloqueada. Ela se deixou, isso é um problema muito pessoal, se deixou se substancializar numa substância. E eu ali firme, né, mas já querendo ser arbitrário de pensar coisas. Só que, e quando é eu que estou me deixando, eu aceito a crítica, né? Sempre o outro está mais embriagado, sempre o outro está errado, o outro é que está viciado, o outro que está desajustado. Mas quando a gente está, eu só estou me deixando, a gente vem com 1000 desculpas, é a era das desculpas. Tanto é que a gente pede desculpa, tem gente que perdoa, gente que não perdoa, que diz que não é Jesus, outros dizem que não é, e compreende o processo, que na verdade ninguém quer se doar, porque hoje é época da arrecadação, né? Signo do ar, aquários, todos eles são muito arrogam, então eles penetram, né? São muito trabalhadores, muito ativos e acumulam, muito parecido com os da Terra em alguns aspectos. Só são mais ágeis que esse. Então, o que eu fiz? Aí a pessoa me oferece uma dose de uma bebida. Eu recuso. Então eu não consigo nem aceitar ela e nem entro no nível dela naquele momento para nós dois compartilhar. Podemos rir à toa. Senão fica um amargo, um crítico, né? Crítica negativa sobre uma situação que vai passar, que é efêmera. Porque tu conheces já o conteúdo daquele ser. Então fica assim, a amargura, ou pega daí, tu aceita se entrelaçar na situação e você abusa. Quando vê, você fica mais ébrio que aquele que só estava numa ocasião.
Então, se você não quer criar amargores em si, estragar ambientes, depois de não ver mais a pessoa com os mesmos olhos ou aqueles ambientes, ou você deve se deixar se sacrificar por alguns momentos, como se fosse um Prometeu, né, que desce, se atira num abismo, mas ele é ciente de si, seguro de si. Por isso que eu digo, a gente tem que ter mais segurança do que seguranças, porque às vezes a gente tem seguranças e a bomba está dentro do teu recinto, dentro do teu carro, cheio de segurança. Então tu tem que ter segurança, tem que ter certeza que não há bombas ali, até autocriadas muitas vezes. Então você tem um preconceito quanto ao xamanismo. Nunca experimentou o chá xamânico. Seria mais inteligente de sua parte, até por experiência monática, você experimentar o chá da raiz, entrar naquela vibe daqueles seres e compreendê-los, para depois sim você, ainda correndo o risco de errar, julgar. Mas você tem que ter... Antes, é preciso participar. Você não pode falar daquilo que você desconhece, senão você não tem a tradução. Você mesmo vai estar perdido, vai estar se auto-mentindo. Aí essas mentiras de mente vão ser realmente falácias. Não algo que apenas vem da mente, que é natural. Porque mente pensa, pesa. Né? Pensar vem de pesar. Ou você aceita ou participe. Não tem terceiro caminho. Porque o terceiro caminho seria a neutralidade, o equilíbrio. E esse nem é um caminho, ele não é visível, ele não é palpável, ele é abstrato. Então haveria ele se você fosse ele. Quando você visse, você veria que você não é nada e que há a bifurcação, a polaridade. Então você não veria um terceiro caminho, você seria. Você seria o ambiente. E o que é ser o ambiente? O que o ambiente faz? O que a sua casa está fazendo agora? O seu celular mesmo está ali assistindo. Ele está me assistindo, me gravando agora. E ele não sou eu. E eu não sou ele. Eu sou a manifestação, ele está me recebendo. O meu ambiente na minha casa me recebe. O ambiente do planeta me recebe. Os planos recebem minha alma. E o espírito assiste. Então, ou você aceita e você será o espectador, aprendendo com a situação, ou você vai ter que estar, participar, para poder falar. Por exemplo, eu tinha medo, eu confesso, como vós, a maioria de vós aí que vai me ouvir através desse vídeo, da experiência xamânica. A minha consciência lá no fundo diz: como você pode ter medo de uma experiência que você nunca teve experiência? Então, experiências sim geram experiência. Porque uma coisa é a outra coisa. Só que uma é ao plural, ao quadrado, e a outra é uma síntese. Experiência. Experiências geram experiência, sim. Como antagônico a isso, seguranças não te dão segurança. Silvio Santos tem muitas seguranças e muita segurança financeira. Um homem pulou um muro numa área insuspeita. Ainda bem que ele reverteu, ele tinha consciência. Então, há dois caminhos: ou você o aceitativo ou o recreativo, em que você compartilha da mesma experiência do outro para entender o outro. Não há outro caminho. A neutralidade é necessária nesse momento. Por quê? Porque se o seu mental concreto está no meio, ele não pode adorar mais gregos ou mais troianos, né? Adorar um senhor e rechachar o outro. Ele tem que ser o equilibrante. É o fiel da balança hoje, somente. Então você tem que dar um jeito nesse mental. E você quer dar no emocional, mas é o seguinte: você tem um comandante acima do praça. Você quer que o praça se controle a si mesmo? Se ele ouve, ele obedece ordens. E a ordem está no mental. Então devemos sim passar por todas as experiências, todas as possibilidades potenciais, porque senão essa mente ela fica incipiente. Ela não conhece a causa nem o efeito, ela não conhece o alto nem o baixo.
Então, vamos encontrar o ponto aonde eu me encaixo. Eu quem? O seu eu real. Pax.